Hoje eu vou falar sobre tecido epitelial de revestimento, mas antes já vai deixando o teu like para ajudar o canal Biolodúvidas a continuar crescendo aqui nessa plataforma que é o YouTube. Então, tecido epitelial de revestimento, puxa a vinheta, Charles Darwin! Bom, Patrick, o que é tecido? Estou no ensino superior e mesmo assim eu esqueci o que é tecido, ou o professor falou e por acaso eu não entendi o que é tecido. Meu filho, tecido nada mais é do que um conjunto de células. Pronto, esse é o conceitozinho que você vê no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino superior, o conceito de tecido, ele muda um pouco. Anote aí. Tecido é um conjunto de células mais substâncias intercelulares. É isso mesmo. O que é que são substâncias intercelulares? São as substâncias que as próprias células dos tecidos produzem. Então, tem tecidos que são ricos em substâncias intercelulares e tem tecidos que são pobres em substâncias intercelulares. Muitas vezes, em alguns tecidos, as próprias substâncias intercelulares são muito mais importantes do que até as próprias células que formam esse tecido. Então, nunca esquece disso. Tecido é um conjunto de células mais substâncias intercelulares. Basicamente, existem 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Eles não existem de formas isoladas, um perto do outro, um depende do outro, não tem aquele mais importante e menos importante não. É toda essa integridade que vai formar o seu corpo, você apenas estuda eles de um modo separado, para você poder conhecer as células que formam esses tecidos e conhecer as suas características. Como aqui, por exemplo, o tecido epitelial. Meu querido, olha aqui para essa imagem aqui embaixo. Diga se não é linda. Talvez você já deva ter visto na faculdade, no laboratório. Lá o professor colocou para você ver uma lâmina, você deve ter visto alguma coisa como isso. Ou talvez você não viu nada porque não teve ainda aula de laboratório. Olha que coisa linda, maravilhosa. Padre, que diabo é isso aqui? Olha aqui, isso aqui é um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado. Pseudo vem de falso. E o estratificado, eu vou dizer daqui a pouco o que é. Cilíndrico ciliado com células caliciformes. Eu não sei nem, Patrick, eu não sei nem o que é tecido, mas eu sei o que é células caliciformes. Células caliciformes são células que ficam aqui no nosso esôfago, células que produzem muco, ou melhor, a traqueia, que produzem muco que vem das células caliciformes. Isso me faz lembrar essa estrutura. Então, provavelmente, esse corte aqui deve ser um corte de alguma traqueia. Aqui tem um epitélio de revestimento cilíndrico, pseudo-estratificado também, mas cílios eram difíceis de encontrar. Então, aqui vão existir cílios que vão ser difíceis de ser encontrado. Ok, Patrick, então aqui são 2 imagens de tecido epitelial. Tudo bem, já me familiarizei com esse tecido. Ele está aí revestindo alguma estrutura. Exatamente, ele está revestindo alguma estrutura. Bora agora conhecer quais são as suas características, que são bem simples. Anote aí a primeira. Olha só, a origem desse tecido tem que ter uma origem. Vem da onde? Tem que ter uma origem. A origem desse tecido, ele vem dos 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Anota aí. Doutor? Beleza. Patrick, o que é que eu tenho que saber para poder entender esse negócio de ectoderme, mesoderme e endoderme? Bom, tu tem que entender um pouco de embriologia, porque lá na embriologia, durante o desenvolvimento embrionário, é explicado para você uma fase de gastrulação. A fase de gastrulação é a fase em que acontece a diferenciação celular, onde as células vão originar os tecidos.
Não é todo tecido que esses 3 folhetos vão originar. O tecido epitelial é um caso especial, onde os 3 folhetos eles acabam aí participando da produção desse tecido. Nas minhas aulas sobre muscular, sobre conjuntivo e sobre nervoso, você vai ver que com eles não é assim. Apenas 1 ou 2 é quem vai estar dando origem. No epitelial aqui, os 3 vão dar origem, beleza? Ok. Qual é a principal característica desse tecido? São 2. A justaposição, que quer dizer que as células estão extremamente aderidas, e essa aderência está relacionada às especializações das membranas que formam essas células, membrana plasmática, tá ligado? Então, justaposição é quando as células estão extremamente aderidas. Apesar de ainda haver espaço entre elas, elas estão muito aderidas. E são avasculares, é um tecido sem vasos, é um tecido que depende de outro tecido para poder acabar sendo nutrido. Esse tecido aí, em especial, que vai estar nutrindo o tecido epitelial, é o famoso tecido conjuntivo, que lá na frente você vai conhecê-lo. Basicamente, todo tecido epitelial é apoiado sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, além de dar um apoio ao tecido epitelial, ele também nutre o tecido epitelial. Detalhe 3. O núcleo dessas células que formam o tecido epitelial, ele pode variar entre as células, podendo ser esférico e até alongado. Então aquela característicazinha de uma célula bonitinha com um núcleozinho parecendo o sol, isso não existe aqui não, parceiro. Vai ter núcleo em forma de bola esférico, vai ter núcleo alongado e, cara, vai ter núcleo de todo jeito. Aqui eu coloquei apenas 2 tipos, mas existem outros tipos de núcleos também presentes nesse tecido. Espero que você esteja notando isso, para depois eu fiquei sem entender. Dê uma pausa e anote, viu? Isso tudo. Outra coisa, aqui eu repetindo a formação, o núcleo varia muito entre uma célula e a outra, enfim, então, essa primeira bateria eu espero que você tenha anotado, tenha entendido. Ah, Patrick, tá falando com uma pessoa que não sabe? É sim, estou falando com um estudante que tem dificuldade e anote isso para você poder aprender essa porra de vez. Anotou? Pronto. O que você viu aqui foi as características gerais. Uma coisa que se ramifica com relação às características gerais é a classificação deste tecido. Como é que ele está classificado? Ele é classificado de 2 modos. Ele é classificado pelo número de camadas e ele é classificado pela forma da célula. Essa classificação aqui ela é ideal para quem vai fazer observações no microscópio, onde o professor pede para você dizer o que é que você está vendo. Meu filho, olha aí no microscópio, aí está lá um epitélio pseudoestratificado pavimentoso. E você não sabe porra de nada, então tem que olhar e tem que dizer o que é pavimentoso, o que é estratificado, o que é pseudoestratificado. Então essas nomenclaturas estão ligadas à classificação do tecido, com relação ao número de camadas e com relação à forma da célula. Olha aqui, essa imagem aqui, hipermega tradicional, e ela vai estar aqui dizendo aqui várias características das células dos tecidos epiteliais em questão. Mas antes da gente ir para a imagem, bora para cá. Número de camadas. Ou é simples ou é estratificado. Simples é quando tem uma única camada. O tecido é formado por uma única camada de células. Estratificado quando é formado por mais de uma camada, tipo 10, 15, 20, 25, não sei. Mais de uma camada acaba recebendo o nome de estratificado. E eu tenho ainda o pseudoestratificado, que é aquele que aparentemente parece ter mais de uma camada, mas na verdade só tem uma. Por isso que é pseudo. Pseudo vem de quê? De falso. E estratificado vem de mais de uma camada. A forma da célula também vai ser bem característica. Vai ter a forma cuboide, a forma pavimentosa e a forma prismática. Cuboide vai ser em formato basicamente de um cubo. Pavimentosa, tipo uma rua, um pavimento, um asfalto de uma rua. E prismática vai ter uma forma aparentemente em forma de prisma. Então se liga aqui, ó. A setinha aqui está apontando aqui para essa parte aqui do nariz desse cara aqui.
Aí aqui tem um epitélio pseudo-estratificado. Note, uma camada, se é uma camada, ele é simples, só que parece que ele tem mais de uma camada. Então ele é pseudo-estratificado. E assim você vai ver os outros. Olha aqui, ó. Aqui, eu não sei se aqui é o rins. Acho que aqui é o rins. É o rins, ó. Epitélio cúbico simples. Opa, se é cúbico, então é a forma das células que formam de cubo. Se é simples, é porque ele só possui uma única camada. Então é assim que vai ser classificado, meu filho, esse tecido. Não tem do que você se perder aqui, não. Agora, se liga nas imagens de microscópio. Pá! Tu se deparou com essa imagem aqui no microscópio. Patrick, que molesta, que porra é isso aqui? Bom, olhando para cá, rapaz, é um epitélio de revestimento, né? Como eu posso ver aqui provavelmente deve ser algum espaço oco, e aqui é o tecido. Aqui embaixo, onde eu estou passando a setinha, é o tecido conjuntivo, e aqui eu tenho um tecido de revestimento. Beleza, se eu reparar aqui, eu estou vendo mais de uma camada, ó. 1, 2, 3, rapaz, aparentemente parece que ele tem mais de uma camada. Mas será que ele tem mais de uma camada ou é só uma única camada? Olha só, aqui, gente, é um corte do esôfago. É um tecido epitelial de revestimento, como eu falei, e ele é estratificado, ou seja, ele possui mais de uma camada. Olha como ele é lindo. Ele é pavimentoso porque as células estão em formato de pavimento. E eu aqui está complementando, dizendo que não é queratinizado, porque não vai haver a presença de queratina, que é uma proteína muito importante que as células, principalmente algumas células específicas, produzem. Eu não vou dizer aqui o nome da célula para poder não me confundir. Mas a queratina é uma proteína muito importante para a questão de controle osmótico do nosso corpo, viu? Olha só aqui outra imagem aqui bem interessante. Essa imagem aqui, ela já vai mudar um pouquinho. Você já viu aqui o nome, né? Estratificado, e o DU, então você já viu que é um pseudo-estratificado. Aqui é um epitélio da traqueia, tá vendo aqui, ó, células caliciformes, e é um tecido epitelial pseudo-estratificado. Então, geralmente, o professor ele vai estar colocando para tu essas imagens para tu poder analisar e dizer o que é. Ano passado, 2016, eu recebi várias mensagens de foto de microscópio, o aluno mandando eu dizer o que era, porque estava lá na aula lá e queria que eu desse essa pesca. O foda, velho, é que eu dou, tá ligado? Eu sou muito bom e eu dou. Então, se caso você esteja ouvindo essa aula, que durante a sua aula prática você ficou confuso, bata a foto e manda pra mim que eu lhe ajudo. Eu não dou pesca, eu lhe ajudo. Ok? Bom, agora o que você vai conhecer é uma outra coisa. Eu falei agora há pouco que o tecido epitelial ele é avascular. E quem nutre ele é o tecido conjuntivo. Isso ficou claro, não ficou? Beleza. Outra coisa que eu falei é que existe uma justaposição. As células estão extremamente aderidas. Então as células do tecido epitelial elas se aderem entre si e também se aderem com as células do tecido conjuntivo. Olha essa imagem aqui, não tenha medo, é uma imagem hiper mega didática. Você está vendo aqui o epitélio, tecido epitelial. Eu tenho aqui algumas estruturas que ligam o tecido epitelial a outro tecido. Aqui é um músculo. Então, quem é que está ligando o epitélio ao músculo? É o tecido conjuntivo. Só que não é um tipo específico de conjuntivo, não. São vários tipos de tecido conjuntivo que unem o tecido epitelial a outro tecido. E acaba tendo não é uma classificação. Como existem diversos tipos de conjuntivo, porque eles produzem muitas substâncias, acaba havendo aqui uma espécie de divisão de tecido conjuntivo. Então aqui eu vou ter a membrana basal, eu vou ter a lâmina própria, que são duas estruturas que ligam o epitélio ao músculo, ou poderia estar ligando a uma outra estrutura. É isso que eu quero que você conheça agora. Então, olha só, eu chamo de polo apical o polo que é voltado para a cavidade ou espaço. Então, está aqui o epitélio, essas células que eu estou apontando aqui, ó, é a zona apical, ou polo apical, é o que fica para fora, tá ligado? Fica para o lado lá da cavidade. O epitélio interno eu chamo de
polo basal, que é o voltado para o tecido conjuntivo. Então aqui você vai ter esse polo basal conectado à membrana basal, que por sua vez é ligada à lâmina própria e por sua vez vai ser ligada a uma outra estrutura. Então eu quero que você conheça só um pouco agora dessa membrana basal e dessa lâmina própria. Se liga aí, olha só, tenho aqui novamente o epitélio, né? E eu vou agora falar para você o que é essa membrana basal. MB, membrana basal. Olha só, membrana basal é o nome usado para denominar uma camada situada abaixo dos epitélios. Beleza, isso aí não é novidade. No entanto, ela vai ter várias funções, ela não vai estar só ligando não. Ela vai ter a função de aderir o epitélio, ela adere o epitélio ao conjuntivo e o conjuntivo a outro tecido. Ela vai ser uma barreira permeável, ela vai estar ajudando na questão da nutrição do tecido epitelial e ela também vai estar aí no controle da organização e diferenciação celular. Isso porque diversas células do tecido conjuntivo propriamente dito vão estar por aqui. Então células do tecido frouxo vão estar por aqui em todos os lugares. Então essas diferenciações muitas vezes vão estar acontecendo aqui nesta região. O ideal é que você note aí o que é essa membrana basal. Olha só, a membrana basal, ela na verdade, ela é formada por duas lâminas basais. Membrana basal é como se fosse toda a estrutura, que é feita por lâminas, as lâminas basais. Então se liga, essa lâmina basal ela é formada basicamente por moléculas como colágeno tipo 4, com a proteína laminina, que é uma proteína de aderência, e uma outra proteína de aderência, que são as proteoglicanas. Essas células que vão estar aqui presentes vão ser ideais para poder ajudar na diferenciação de algumas células que vão existir aí, a síntese sintetizada pelas células do tecido epitelial, algumas moléculas, não todas, vai ter moléculas que vão ser produzidas pelas células do tecido conjuntivo e algumas moléculas vão ser feitas pelas próprias células do epitélio. E a função é a ligação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Olha para cá. Então isso aqui é o que vai formar a lâmina basal. Na superfície de contato entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo subjacente há uma estrutura chamada de lâmina basal. Patrick, é o mesmo conceito de membrana basal. É o mesmo conceito, porque a membrana basal, ela é, como eu falei agora há pouco, ela é tudo, ela é o todo. E as lâminas é quem formam essa membrana basal. Ela vai ser uma rede delgada de fibrilas, que justamente o colágeno tipo 4 vai estar participando desse processo. E vai ter papel estrutural, vai ter influência na questão de sais minerais que vão ser importantes para a questão de polarização daquela região, para o transporte, principalmente de impulsos nervosos, vai ter a regulação do ciclo celular, assim como eu falei agora há pouco, na função da membrana basal, e elas vão afetar a transmissão de sinais através da membrana, isso graças à presença de sais minerais, por conta da influência da polaridade. Então essas estruturas são bem importantes para manter a ligação do epitélio com o tecido conjuntivo, beleza?